você dá diagnóstico de pré-diabetes? Bom, o pré-diabetes, na verdade, não é uma doença, né? Ele seria um estado de predisposição para evoluir para diabetes. Seria assim, na verdade, o contexto todo funciona assim, né? No diabetes tipo 2, vamos falar do diabetes tipo 2, que é o mais comum. Então, é o mais importante, sem dúvida, é o que você vê no dia a dia com muito mais frequência. O que acontece? Tudo começa com resistência à insulina. Primeiro, no início, né, nos primeiros anos, o paciente tem a glicemia normal, só que ele já tem resistência à insulina. Com o passar do tempo, a tendência é essa resistência à insulina ir aumentando e o pâncreas ir perdendo a capacidade de produzir insulina em excesso, né? Porque quando tem resistência à insulina, o pâncreas precisa fazer mais insulina para vencer a resistência. Ele vai fazendo isso ao longo do tempo, só que vai chegando num ponto em que o pâncreas vai perdendo essa habilidade, né, de produzir muita insulina para compensar a resistência. Daí a glicemia tende a começar a sair do nível normal, né? Ela começa a subir. E quando a glicemia começa a subir, aí vai surgir primeiro um estado de pré-diabetes, né? E depois, com o passar do tempo, a tendência é isso evoluir para diabetes se nenhuma conduta for tomada, né? Se nenhuma intervenção for feita com o objetivo de reduzir essa resistência à insulina e melhorar, então, o perfil glicêmico. Então, a história é essa, né? O pré-diabetes, ele é um estado, né, antes do surgimento da doença, que é o diabetes. Beleza, e como é que a gente dá diagnóstico de pré-diabetes? Então, funciona assim, a gente vai ter o que a gente considera a glicemia em jejum normal, que seria até 99. E aí, a glicemia em jejum entre 100 e 125 seria a região em que a gente teria o contexto para jejum alterado, né? E que poderia, ao final das contas, chegar num diagnóstico de pré-diabetes. Em relação ao teste oral de tolerância à glicose, então, assim, eu já te falei que no jejum, a glicemia a partir de 126 é compatível com diabetes. Mas o que é a glicemia normal? É até 99. Então, entre 100 e 125 seria esse intervalo aí de estado de intolerância à glicose, né, ou pré-diabetes. Em relação ao teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, uma glicemia 2 horas depois da glicose, a partir de 200, né, maior ou igual a 200, isso é compatível com diabetes. Porém, o que seria um perfil normal? Normal seria até 139, né, dessa glicemia 2 horas depois. Uma glicemia 2 horas depois da glicose anidra, entre 140 e 199, seria compatível com pré-diabetes. E em relação à hemoglobina glicada? A gente... eu já comentei que um valor a partir de 6,5, né? 6,5 ou mais, seria compatível com o diagnóstico de diabetes. Mas a hemoglobina glicada considerada normal, né? O que seria um aspecto normal? Seria até 5,6. Então, a glicada é entre 5,7 e 6,4, a gente vai chamar isso de pré-diabetes.